Deixa eu adivinhar, o seu celular tá travando até no menu dos jogos? É, meu rei, eu acho que tá na hora de trocar essa bitorneira. Se você tá querendo rodar jogos pesados ou jogos mais leves, como Free Fire, COD Mobile, Genshin Impact, Minecraft, entre outros, sem ter que gastar uma fortuna do seu bolso, então fica comigo que hoje eu vou te mostrar os top 5 melhores celulares para você comprar em 2025, custo-benefício e para jogos. Então, sem mais delongas, bora conferir, é hora do raio. Só lembrando, pessoal, que todos os links do celular estão na descrição, confere lá. E para começar a nossa lista, em quinto lugar, pessoal, vai ficar o Motorola Moto G15. Esse que é o celular da nossa lista de entrada e é o mais barato, obviamente. Esse carinha aqui já vai contar com 256 de armazenamento, que é ótimo para guardar suas coisas. Ele vai contar também com 4 GB de memória RAM, que tem um lado negativo, querendo ou não, por ele ser mais barato, ele vem com pouca memória e isso pode te atrapalhar um pouco para jogar, pessoal. Não é a pior das coisas, mas atrapalha bastante só ter pouca memória. A tela desse carinha vai ser Full HD, então é bem interessante já. E assim, de processador a gente vai ter um MediaTek Helio G85, pessoal. E é um processador sim de entrada, então obviamente ele vai ter algumas limitações ali para certos jogos, e outros jogos vai rodar até que interessante. Assim, você vai conseguir rodar Free Fire, COD Mobile, Genshin Impact, só que assim, você vai ter que reduzir um pouco os gráficos, não vai poder usar muito no alto, senão ele não vai tancar, entendeu? Então você vai conseguir jogar ali no intermediário, no baixo, e vai conseguir pegar uma média de 50, 60 FPS, que já é bem jogável, né, pessoal, querendo ou não. Pode ser que jogos pesados você não consiga rodar tão interessante, pode ser que dê travamentos, como o Genshin Impact, que é um jogo muito pesado, né, mas outros jogos, por exemplo, se você joga Clash Royale, que é um jogo mais otimizado e muito mais leve, ele vai levar tranquilamente. E assim, não tem muito o que falar, pessoal, o chip, né, o do processador é um pouco de entrada, então ele vai ser limitado, né, esse celular. Mas pelo preço e custo-benefício, pessoal, não tem como reclamar, né, esse celular você vai encontrar na faixa dos 900 a 800 reais, que é um preço interessantíssimo, né, pessoal, menos de R$1.000 no celular. E cara, eu te recomendaria não comprar esse celular se você tem mais que isso de dinheiro para dar, entendeu? Mas se, por exemplo, vamos um acaso, você só tem 800 reais ou 900 reais e não consegue juntar mais, então, meu amigo, esse aqui é o celular certo para você dar em entrada. Até porque se você realmente joga jogos mais leves, como o Clash Royale, que eu já falei aqui anteriormente, você não precisa de um celular tão forte assim, né? Passando para quarto lugar da nossa lista, a gente já tem um carinha bem mais interessante que o Motorola, por exemplo, que é o celular da Xiaomi, o Redmi Note 14. Esse que é um celular interessantíssimo e assim, absurdo pelo que ele entrega, tá? Já para começar com o pé direito, esse aqui já tem 8 GB de memória RAM, que cara, vai ser muito bom para você jogar. Obviamente, hoje em dia, o 8 GB ele já tá um pouco para trás, eu acho que celulares com 12, 16 são melhores, obviamente, para jogar, mas 8 GB já é muito interessante, pessoal. Para quem usava 4 GB e passar para um celular de 8, já é um upgrade muito grande. E assim, ajuda demais, principalmente multitarefas e para jogar, pessoal. Quanto mais memória, melhor para você jogar. Outra coisa muito legal é a tela dele, que já é AMOLED Full HD 120 Hz, pessoal. Assim, vai ser muito fluido para você conseguir jogar e usar o seu celular no dia a dia. E passando já para o processador, a gente vai ter um MediaTek Helio G99. E assim, bem diferente do Motorola, esse aqui já dá um salto bem grande em desempenho, pessoal. Ele vai ter um desempenho mais sólido e mais resistente que aquele lá, por exemplo, que vai ser bem mais interessante para você jogar. Juntando a memória, que é 8 GB de RAM, mais o processador, que é um desempenho sólido, você vai conseguir ter um desempenho muito bacana em jogos, pessoal. Conseguindo jogar, por exemplo, Mobile Legends, que é aquele jogo que simula mais ou menos um LOLzinho da vida lá, você vai conseguir jogar ele a 60 FPS jogando do Ultra, pessoal. E vários jogos você vai conseguir levar no Ultra e no médio, a 60 FPS, 50. Então, cara, isso se você não quiser reduzir mais, deixar o gráfico mais baixo e pegar mais FPS ainda. E assim, cara, isso aqui é fenomenal, cara. Você vai conseguir rodar muito bem os jogos e com uma fluidez absurda. Então, eu recomendo demais e eu acho bem mais interessante que o Motorola, por exemplo. Então, eu sempre recomendo, junta um pouquinho mais. Esse aqui já tá na faixa dos 1.300 a 1.200 reais. Então, às vezes, compensa mais você deixar de gastar 800, 900 reais em um celular e juntar um pouquinho mais e pegar esse aqui, por exemplo, pessoal. Eu acho que é muito interessante, eu recomendo demais esse celular. Opa, meu rei, tem um minutinho? Calma, eu não quero te atrapalhar, só quero falar que abaixo, no primeiro comentário fixado ou na descrição, tem o nosso grupo de ofertas. Eu posto lá todo dia produtos mais baratos e com cupom de desconto. Eu acho que você vai se interessar e, cara, é de graça para entrar. Só clicar no link, meu rei, e economizar o seu dinheiro comprando seus produtinhos. Valeu, viu? Continua com o vídeo aí. É nóis, meu rei. Brigadão. Pessoal, em terceiro lugar da nossa lista, a gente não podia faltar a queridinha, né? Samsung, mais especificamente o A55, o Galaxy A55 5G, que é um carinha interessantíssimo, que eu gosto demais desse celular aqui. Ele já vem com 8 GB de memória RAM também, que é muito bom. Vem com uma tela Super AMOLED também de 120 Hz. Agora falando do processador, que é um processador excelente e muito forte, pessoal. A Samsung geralmente nunca decepciona em processadores,
celulares. É uma marca que trabalha muito bem as relações dos celulares dela. É por isso que muita gente escolhe Samsung ao invés de Xiaomi, Huawei e outros celulares, Oppo também. E o processador é um Exynos 1480. É um processador com uma eficiência energética muito boa e é um desempenho muito equilibrado. Vai ser um processador excelente para você jogar. Você pode jogar COD Mobile, Genshin Impact, jogos pesadíssimos no Ultra com esse processador aqui, que ele vai tancar tranquilamente, vai levar e vai te entregar um desempenho avassalador, pessoal. Conseguindo rodar, por exemplo, Genshin Impact no alto a 50, 60 FPS, que é uma coisa muito difícil, já que é um jogo muito pesado. Sim, pessoal, esse celular aqui é excelente. Só não gostei muito do preço dele, porque ele não é um celular que dá um salto tão grande assim entre o Realme, mas o preço dele já tá um pouco salgado. Fica sempre na faixa dos 2.100 a R$ 2.000. Em promoções eu já vi ele por 1.800. Falando em promoções, lá no meu grupo de promoções, eu já soltei esse e outros carinhas bem mais barato que os preços que eu tô falando aqui na lista. Exatamente quando eles entram em promoção, eu já solto direto lá no grupo com cupom de desconto. Ah, então não esquece, viu? Clica no botão aí abaixo e entra no nosso grupo de promoções. Em segundo lugar da nossa lista, pessoal, chegando aqui nos high tier, o segundo e o primeiro lugar são celulares um pouquinho mais caros, mas eles são, assim, o desempenho bruto mesmo para você conseguir jogar, pagar barato. Cara, esse celular que é muito interessante e que eu sou bem fã, o Poco X7 Pro, pessoal. E esse carinha aqui já vem com 512 GB de espaço, pessoal. O bagulho é bruto, hein? Dá pra guardar muita coisa nesse celular. Outra coisa avassaladora é que ele já vem com 12 GB de memória RAM. Uma coisa muito, muito boa para você jogar. E é exatamente o que faz ele ser excelente para jogos. É a memória RAM e o processador, que com MediaTek Dimensity 8300 Ultra, é um processador que vai te entregar um desempenho excepcional. Você vai conseguir rodar todos os jogos no Ultra. Então sim, você vai conseguir jogar qualquer jogo aí da Play Store a mais de 60 FPS, pessoal. Imagina jogos leves. Ele vai levar assim, como se fosse nada, entendeu? A tela também é 120 Hz AMOLED, então vai ser muito fluida para você jogar. Juntando processador, memória, tela, cara, vai ser um celular excelente para você conseguir jogar o seu jogo assim de uma forma excepcional, sem ficar travando, sem ficar lagando, assim, coisa linda. E assim, pessoal, na faixa de 2.100 a R$ 2.000 tá compensando demais. Ele tem um preço bem parecido com o Samsung A55, mas ele dá um pau no Samsung A55, pessoal. Olha essa configuração, ele é muito bom, galera. Galera, e agora partindo pro nosso último celular, nosso último smartphone, que eu acho que não tá compensando tanto pelo preço, mas é sim um celular excelente para você jogar também, que é o Realme, da Xiaomi também, o GT7, mais especificamente 5G, né, pessoal? É assim, é um celular excelente, pessoal, mas o preço tá muito salgado, eu acho que não tá compensando. O Poco X7 tá muito mais barato que ele e tá bem melhor e entrega mais. Vocês vão ver. Esse carinha vai contar com 256 de armazenamento, que já é um ponto negativo. O Poco X7 já entrega mais armazenamento. Tem 12 GB de memória RAM empatado, ok, os dois têm. É interessante também nessa faixa de preço você ter esse tipo de memória. Eu acho que condiz com o preço, né, que você tá pagando no telefone. Assim, o que eu acho que faz esse celular ser mais caro que o Poco X7 é a bateria, mas esse carinha aqui, ele tem 7.000 mAh de bateria, que é uma coisa que agrega assim no preço, né, porque é muita bateria, então ele vai durar muito para você jogar. O processador não vai ter tanta diferença assim, um salto tão grande assim de diferença, mas tem, né, o MediaTek Dimensity 9400E, um processador mais forte que o que eu falei do Poco X7, porém, galera, não é um salto tão grande assim de diferença de FPS e assim, de desempenho bruto mesmo, pessoal. E então você vai conseguir jogar também jogos mais pesados aí, assim como o Poco X7, você vai conseguir levar 60 a mais de 60 FPS. Então assim, pessoal, é um celular excelente, tem um processador excelente, mas o preço tá um pouquinho salgado, já que ele fica ali na faixa dos 2.800, R$ 2.700. Pessoal, de verdade, sem mentir, se você ficou até o final do vídeo, eu quero saber qual desses celulares você escolheria. Comentem aí embaixo. E cara, se faltou algum na lista, se faltou algum celular que você acha assim, cara, esse celular, ele é muito custo-benefício, é muito bom, tem um desempenho legal, comenta aí embaixo que eu posso fazer outra lista pra vocês. Posso trazer também, não tem problema nenhum. Não se esquece, não sai do vídeo sem se inscrever e deixar o like, porque me ajuda demais. Eu sou um criador pequeno ainda e isso me ajuda demais e me incentiva a trazer mais conteúdo pra vocês aqui. Desde já eu já agradeço muito se você ficou até o final, assistiu o vídeo aqui, deu o like, apoiou, se inscreveu. Muito obrigado, irmão. Meu rei, vou ficando nessa, até a próxima lista. Falou!